Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhadinha na poesia. Uma questão que muito frequentemente aparece hoje em dia. Música, canção, é poesia ou não é poesia? É claro que esse é um assunto complexo, porque até bem recentemente na história do mundo, a poesia era sempre cantada, era sempre acompanhada de algum tipo de instrumento. Inclusive, existe na nossa língua um termo como lírico, que é justamente acompanhado pela lira, que era um instrumento musical que sempre se usava para um determinado tipo de conteúdo poético na Grécia clássica. Essa associação às vezes confunde bastante, porque hoje em dia a gente tem uma coisa mais complicada que é a indústria cultural. E algumas coisas se misturam de forma bastante complicada, que eu vou tentar dar uma explicadinha a partir de um exemplo bastante legal. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Sim, o que eu trago aqui? Trago um texto de um poeta novo, um poeta que está vivo, amigo de uns amigos meus, eu não conheço pessoalmente, o Paulo César de Carvalho, que vem do espírito também da música. O volume dele, Toque de Letra, já traz no título essa ideia de que a melodia, o toque, a música e a letra, a palavra, estão misturados. E quando ele fala toque de letra, tem um monte de ambiguidades, porque a palavra toque, que pode ser encostar, mas pode ser também tocar um instrumento, a palavra letra, que diz respeito à palavra, mas ao mesmo tempo diz respeito à letra de música, tudo isso fica confuso aqui. E, inclusive, aparece em uma epígrafe grande, tirada do grande estudioso da canção, professor da USP, Luiz Tati, que insiste nesse aspecto de que cantar é uma gestualidade oral ao mesmo tempo contínua, articulada, tensa e natural, que exige um permanente equilíbrio entre os elementos melódico, linguístico, os parâmetros musicais e a entonação coloquial. A canção está associada ao coloquial, diferente da canção clássica, que também com a ideia de música e a evolução dos trovadores, traz um elemento extremamente elaborado, longe do coloquial. Coloquial apenas no sentido de usar a linguagem vulgar. A canção, para a gente aqui, é outra coisa. E o exemplo dessa canção, letra, poema, chamada Amador, é brilhante. É, para usar a palavra correta, exemplar. A dor plana no planador. A dor anda no andador. Aponta a dor, apara a dor, apaga a dor, espana a dor, esgana a dor, engana a dor, encana a dor, embala a dor, empala a dor, empalha a dor, fala a dor, conta a dor, canta a dor, encanta a dor, com dor, computador, devagar com andor, liquidifica a dor, ama, ama, amador, ama, 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 dor. Como Luiz Tati chamou a atenção, vai havendo uma evolução tensa aqui, num registro minimalista. Coisas pequenas vão mudando, como acontecia na arte de algumas figuras do final dos anos 50, começo dos 60, como aqui a gente tem um exemplo. E a letra
também está aqui. Uma lembrança bastante forte da poesia concreta, que também tem esse toque minimalista, mas é um pouquinho diferente, porque tem uma evolução maior, tem uma conexão, tem uma lógica interna que vai avançando, como eu disse, de maneira tensa, nessa sequência de sonoridades que vão mudando um pouquinho, apaga a para, que mantém só as, espana, esgana, encana, que vai mantendo agora, mudou o a para um e, an. Depois, um e-a, embala, empala, empalha, mudanças pequenas, lá, lhá, e chega agora na mudança completa de vogais. Fala, conta, canta e encanta. Toda essa sequência também se projeta em uma outra coisa, que é na segmentação, e aqui, mais do que a canção, a gente tem uma simbiose entre o texto que é para ser oralizado e o texto que é para ser lido, porque é a visualidade de encanta a dor que revela uma separação que na hora de falar se mescla. Encantador. Encanta a dor, vira encantador. Aquilo que estava insinuado nos 4 primeiros versos. A dor plana no planador. A dor anda no andador. Ao analisar e expor a síntese nos versos seguintes, a síntese já vem de barato. Mas essa síntese é justamente a que continua nos outros versos, agora em enunciados mais completos do que simplesmente um verbo e contrai-se num adjetivo. Devagar com o andor, liquidifica a dor para chegar nesse final brilhante, que é ama, ama, amador, e agora a gente desmembra a dor para virar ama, 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 dor. O amar a dor, o depender da dor, ou na verdade viver, elaborar e crescer a partir da dor. Um jogo que só é possível quando a gente mescla aqui escrita e oralidade, ou seja, um jogo que vem diretamente da oralidade, vem da canção e que é muito eficiente do ponto de vista da comunicação. A grande questão, voltando agora, é: isso aí é poesia, é canção, é o quê? Tive até dificuldade em algum aspecto para selecionar dentro desse volume, o toque de letra, qual dos poemas eu iria usar. Por quê? Várias vezes aparecia um verso repetido exaustivamente. A mesma enunciação repetida 1, 2, 3 vezes. Na hora em que eu fosse ler e editar aqui, ia se perder completamente, porque a continuidade temporal da representação visual que eu uso aqui quebra com a representação sequencial e espacialmente separada que vem na página normal. E que muda quando a gente canta também, porque às vezes a canção muda a melodia, muda a construção sonora daquilo que se sobrepõe à construção escrita. Lembro de uma vez que eu fui a um concerto de música clássica com alguns amigos, e um dos amigos estudava canção, mas ele estudava especificamente rap. E ele ficou muito espantado, porque ele não tinha muito conhecimento a respeito, ouvindo uma grande peça coral e orquestral do século XIX, e me perguntava, mas por que eles repetem tanto o texto? Por quê? Ali, o texto não é o ponto fundamental. O texto é, às vezes, um pretexto para a música, enquanto uma certa evolução de canção hoje em dia coloca o texto em primeiro lugar, tira a melodia, tira a força do sonoro. E
cada uma dessas opções acaba puxando, aqui a gente chega no ponto, puxando aquilo que é essencial à poesia, que é a palavra, para um outro lado. Quando a melodia se sobrepõe à leitura, a gente tem uma diminuição do aspecto literário. E uma diminuição, não estou aqui falando num sentido de julgamento, é menor. Não, é uma diminuição objetiva, porque a comunicação não se dá através do verbal. E o que define a poesia é a comunicação através do verbal. Na maior parte dos casos, a poesia precisa o quê? Independência em relação ao não verbal, ao visual, ao auditivo, mesmo que, sim, toda poesia tenha, claro, um aspecto que é auditivo, porque a palavra tem a sua dimensão sonora também. Mas quando essa dimensão sai do significado desses sons para ficar só na melodia do som, na melodia que se combina com as palavras, aí a gente tem, como eu disse, uma diminuição do caráter da poesia. E, sim, isso faz com que a poesia se afaste do poético, com que a letra de música se afaste do poético. Em alguns casos, se a gente tirar a melodia, a letra não faz quase nenhum sentido, porque o que pesa ali é o aspecto musical. É óbvio que a gente tem que lembrar que isso tudo tem muitos degradês. A gente não tem um limite muito claro. Até aqui é poesia, a partir daqui é música. De novo, o que a gente precisa fazer é observar texto por texto. Nesse aqui, a gente tem um belo exemplo de uma poesia que tem o elemento musical, esse elemento tenso de que o Luiz Tati fala, e que sobrevive nos seus aspectos mais verbais. Vai ter outros casos em que isso é menos evidente. E é com esses elementos que a gente vai construindo o nosso repertório, a nossa visão de mundo, a nossa compreensão dessa realidade vasta, diversa e múltipla, que é o território da literatura.